Na verdade, não poderia deixar de comentar sobre a questão do PDT, que é de conhecimento aí da boa parte da cidade, principalmente daquelas pessoas que estão envolvidas na questão política. E quando as coisas acontecem da forma que aconteceram, nós começamos a reavaliar tudo e cheguei em algumas conclusões. Primeiro que essa atitude de força, essa atitude que foi tomada pela direção estadual do partido, com a participação ou omissão do senhor Osmar Dias, demonstra que nós que estamos nas bases sofremos uma ditadura por parte dos caciques dos partidos políticos. Não vou nem relembrar aqui a história que eu tive durante todo este período de apoio ao senador Osmar Dias em 2006, 2010, atuação minha aqui na Câmara Municipal, cumprindo o estatuto do partido e cumprindo, acima de tudo, com o dever de vereador de fiscalizar os atos do Poder Executivo, que é uma das atribuições que mais a sociedade precisa. Fiz um trabalho e continuo fazendo e vou continuar fazendo, sempre em defesa da sociedade. Eu considero que quem mudou de rumo em toda essa história não foi o vereador Clodoaldo, foi o Partido Democrático Trabalhista. Porque nas eleições de 2010, as alianças que nós tivemos, as alianças políticas, determinadas pela direção nacional, inclusive quando o senador Osmar Dias encaminhou uma carta ao presidente nacional do PDT, pedindo autorização para concorrer à reeleição como senador, em aliança com o PSDB, a resposta da direção nacional do partido foi de que ele não poderia fazer essa aliança porque o PDT fazia parte do governo do PT em aliança com outros partidos no governo federal. Portanto, o PDT seguiu aqui no estado do Paraná, em nível nacional, em aliança com o PMDB, com o PT, com o PCdoB, partidos que fazem parte da base de apoio do governo federal. O PSDB, aqui em Araucária e em todos os municípios do Paraná, foi adversário nosso nas últimas eleições. Eu continuei com o meu alinhamento político. Muitos companheiros do PDT, que por questões de fazerem parte da administração, tiveram que trabalhar, isso nós temos documentado, trabalhar para o candidato Beto Richa, tiveram a hombridade, tiveram a decência de, após as eleições, terem pedido desfiliação do PDT. Outros nem tanto. Outros buscaram o caminho da articulação, buscando garantir cargos, buscando
defender interesses pessoais. Todos nós sabemos que nós, e eu aqui como vereador, tenho sempre questionado as questões relacionadas à saúde. O secretário de saúde é membro do PDT, pode até ter uma história a nível de estado, mas aqui em Araucária não tem envolvimento político nenhum, não tem história nenhuma. Mas teci críticas com relação à saúde, porque são situações que estavam acontecendo e que estão acontecendo. Da mesma forma, o secretário da Procuradoria-Geral do Município, o doutor Genésio, também da mesma forma, teci críticas aqui em mais de uma oportunidade, em situações que eu entendi que não eram corretas, em situações como aquela onde a prefeitura pretendia contratar um escritório de advocacia e pagar até 12 milhões de reais, e que eu fiz uma representação no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, entendendo que a minha argumentação era correta, mandou suspender a licitação. Então, sempre agi em defesa da sociedade, sempre cumprindo o estatuto do partido, e vou continuar agindo desta forma. Agora nós observamos o grupo que está no poder, e não foi uma articulação do secretário de saúde, sozinho, do procurador do município, foi uma articulação do grupo que está no poder. E este grupo que está no poder tem, ao longo dos anos, se pautado por este tipo de procedimento. E nós temos que relembrar o passado. Nós temos que relembrar e ver a história. Em 1988, um médico que era prefeito aqui de Araucária, o Dr. Rogério Campos, que foi um dos melhores prefeitos que nós tivemos, tirou do bolso um nome desconhecido, um nome que não tinha expressão política nenhuma em Araucária, e fez dele prefeito da cidade. Em 1988, o cidadão que foi escolhido pelo Dr. Rogério para ser candidato a prefeito, segundo pessoas que acompanharam a campanha, eu já morava em Araucária, mas não acompanhei tão de perto, pessoas relatam que o candidato, nos primeiros encontros, nas primeiras reuniões, tremia que nem uma vara verde. Mas o Dr. Rogério elegeu esse cidadão como prefeito de Araucária. Em 1989, esse cidadão tomou posse, e esse cidadão, todos sabem que é o prefeito atual, tomou posse, ganhou a prefeitura de Lompejada do Dr. Rogério Campa, e na eleição para deputado estadual, em 1990, começou a mostrar quem realmente ele era. Nas eleições de 1990 para deputado estadual, e isso eu sou testemunha porque eu já participava da administração, só que eu não entendia bem os meandros da política de Araucária. Esse cidadão, que é acostumado a dar golpe, a dar rasteira, começou a cometer uma das maiores traições políticas que se tem notícia na cidade de Araucária. Quando o senhor Alpanor José Ferreira, com aquele jeito de ator que ele tem, de dar o tapa e esconder a mão, o senhor Alpanor José Ferreira fazia de conta que fazia a campanha do Dr. Rogério, fazia reuniões, mas o seu grupo político, comandado pelo seu irmão, seu João Brinco, reuniu vereadores, secretários
e fazia campanha abertamente para o candidato na época, deputado estadual, Renato Abur. E o prefeito, com aquele jeito de ator, fazendo o faz de conta que estava apoiando o doutor Rogério. E eu não entendia porque Adriana Cosse, eu era novo aqui na cidade em termos de participação, e eu apoiando o doutor Rogério, eu digo, mas eu não estou entendendo por que o prefeito está aqui fazendo reunião e pedindo voto do doutor Rogério e toda a equipe dele, secretários, vereadores que ele tinha o comando, fazendo campanha por Renato Abur. Traição. Passado o tempo e passadas as eleições, veio o segundo golpe, quando ele tirou da administração todas as pessoas ligadas ao Dr. Rogério Câmara.